Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Giovanni Paula e hoje vamos dar continuidade do tema de genética. A gente viu na aula passada a primeira lei de Mendel, tá? Viu que os fatores, os alelos que dão característica à nossa pessoa são herdados do pai e da mãe. A gente vai ver, analisar como é que isso funciona na aula de hoje, tá ok? Olha só, pessoal, a gente viu na aula passada o que é genética. A genética é a área da biologia responsável pelo estudo da transmissão do material genético e do modo de ação desses genes ao longo das gerações. Ela estuda os conceitos de hereditariedade, as heranças que são passadas para os nossos descendentes. Hipócrates foi o primeiro polímata, a estudar sobre essa área, de que há registros históricos. Gregor Mendel é conhecido como o pai da genética porque os seus estudos deram, de fato, os primeiros passos para o entendimento da área com seus estudos das ervilhas. E o que fala a primeira lei de Mendel? Segregação dos fatores, né? A separação dos alelos. Cada característica, ou seja, cor dos olhos, do cabelo, tipo de pele, ela é controlada por dois fatores, hoje chamados de alelos. Um herdado do pai e outro da mãe. Esses fatores eles se separam na formação dos gametas, que recebem apenas um deles, tá ok? Vamos ver como é que isso funciona na prática? Na prática, na imagem aqui, olha só. Como é que funciona a segregação do par de alelos? Lembrando, pessoal, que Mendel, ele deduziu esse mecanismo, né, de hereditariedade, o estudo da hereditariedade, sem conhecer o termo meiose. Ele descreveu meiose, mas sem conhecer esses estudos. Olha só como é que funciona. Aqui temos a divisão celular, onde temos a célula-mãe antes da duplicação dos cromossomos. Aqui, pessoal, a gente tem dois alelos, o Azão, o Azinho. Quando essa célula se prepara para se dividir, ela faz o quê? Duplica, tá, pessoal? Olha aqui, ó, ela tá duplicada. O que antes era um azão, virou dois azão. O que era um azinho, ficou dois azinho. Ou seja, duplicação dos cromossomos e dos genes. Tá aqui a célula-mãe após a duplicação. Temos os cromossomos homólogos. Até aí, tudo bem. Depois, durante a meiose, né, os cromossomos iguais, eles vão se emparelhar aqui através dos centríolos e vão começar a se separar, eles vão começar a ser puxados para poder começar a divisão celular. O azão vai para um lado, o azinho, vai para o outro lado. Temos a separação dos cromossomos homólogos. Continuando a divisão da separação, eles vão para cada lado. Olha só, separação das cromátides irmãs, tá ok? Resultado, pessoal, metade dos gametas leva o alelo Azinho e metade dos gametas vai levar o Azão. Formação dos gametas 1:2 ou 1:1. Azão, Azinho. É assim que faz a separação dos gametas. Isso garante, pessoal, que o quê? Que quando na formação dos gametas do óvulo e espermatozoide, quando eles se encontrarem, eles vão ter esses alelos completos para formar um novo ser. Metade da sua mãe e metade do seu pai. Sim, a gente é feito da metade da nossa mãe e metade do seu pai. Isso é desse jeito que faz a segregação de um par de alelos, conhecido como meiose. Lembrando, Gregor Mendel, ele estudou isso aqui, ele explicou isso aqui sem entender esses conceitos. E isso foi tudo observando a pesquisa sobre ervilhas. Ele não tinha microscópio, ele não tinha um conhecimento sobre o DNA. Isso foi tudo analisando e estudando muito. Para depois, é claro, né, depois de 30 anos, ser reconhecido. Olha só, usando tudo isso aí, o raciocínio dele. Olha só, a primeira lei de Mendel no nosso dia a dia. Trouxe aqui para vocês algumas características humanas que obedecem à primeira lei de Mendel. Olha só, lobos da orelha, pessoal. Sabia que tem gente que tem recessivo, tem os dominante, aparentemente, olha só. Os lobos da orelha, livres ou presos.
Os livres, pessoal, são os dominantes. O livre é quando está descolado aqui, ó. Ele é dominante, representado pelo Lzão, ou Lzão e Lzinho. Já o lobo preso, ele é o recessivo, representado pelo Lzinho e Lzinho. Isso aqui obedece à primeira lei de Mendel. Olha só as covinhas das bochechas também. Aparentemente a gente consegue ver, olha só. Com covinhas é dominante, representada pelo Dzão, por exemplo, né? Ou Dzão, Dzinho. Sem covinhas, pessoal, são recessivos, ou seja, se você não tem covinha, provavelmente você tem a junção desses dois alelos, Dzinho, Dzinho. Esses são alguns exemplos. Trouxe mais exemplos aqui para vocês, olha só. A polidactilia quer dizer que tem mais de 5 dedos na mão. Olha só, pessoal, a pessoa que tem polidactilia, né, ela é dominante, a pessoa que tem polidactilia, representado pelo Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho. A pessoa que não tem polidactilia, ela é recessivo, representado pelo Pzinho, Pzinho, Pzinho. Olha só, nós, a maioria, temos esse alelo recessivo. Então, a gente percebe nas nossas mãos. Então, a pessoa que ela tem mais é muita características genéticas e até mesmo o ambiente pode interferir nessas questões. Outro ponto, albinismo, pessoal. O albino, a pigmentação normal é dominante. Já a pessoa que é albina, ela é recessivo, tá? É a quantidade de melanina que a gente tem no nosso corpo. Mas olha só, uma observação importante que vocês têm que prestar atenção. Essas características, elas seguem padrão mendeliano simples, tá, ok? Mas hoje sabemos que muitas características humanas são influenciadas por múltiplos genes, conhecidas como poligênicas, ou pelo ambiente, tá? Então aqui são algumas características mendelianas simples que eu trouxe aqui para vocês, tá ok? Olha só, os casos que aconteceram. Estudo das bases da genética como ocorre a transmissão das características hereditárias. Esse é um casal nigeriano que surpreendeu a comunidade científica após dar à luz a uma menina branca de olhos azuis. Você olha assim e fala, essa menina não é filha deles, né? Mas olha só a genética aí mostrando para vocês. Consequentemente, né, essa família, ela carrega uma bagagem, mistérios, né? Nossa família carrega mistérios aí, características que a gente não conhece. Nesse caso aí, a característica se expressou na menina. Ela nasceu branca de olhos azuis de um casal nigeriano. A comunidade científica, ela ficou impressionada, tá? Mas a genética está aí. Outro caso aí, na agricultura, variedade de crioulas de milho e variedade comercializada em larga escala. Estima-se que o cultivo dessa planta iniciou há cerca de 7.000 anos. As pessoas naquela época, elas não conheciam, né, esses conceitos de DNA, variabilidade genética. Elas plantavam milho de acordo com o que queria. O melhor milho ele produzia. Então, acabou misturando e chegou numa época, né, passando de geração em geração, que temos aí essa variedade. Tá ok? Então, a genética, ela não está só no livro, não está só no laboratório, ela está no nosso dia a dia e explica muitas questões. Tá ok? E olha só, eu trouxe aqui uns exemplos para fazer com você como é que Mendel fez, né? Então, cruzamentos entre plantas de ervilhas de cor amarela e cor verde foram realizados por Mendel em seus estudos de genética. Agora, eu quero que você realize os cruzamentos abaixo e determine as proporções genotípica e fenotípica de cada um dos cruzamentos. Olha só, isso aqui vai ajudar para a gente realizar nossas atividades. Vzão, com Vzinho dá o quê? Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho dá o quê? Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho vai dar o quê? Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho vai dar o quê? Vzão, Vzinho. Analisando isso aqui, pessoal, que cor está mostrando para vocês? Qual é o dominante? É a cor amarela. Então, é 100% amarela, pessoal. Isso é uma proporção
fenotípica. Eu vou colocar aqui PF, mas é proporção fenotípica, tá, pessoal? Porque eu estou vendo, lembra? Fenótipo. E proporção genotípica, pessoal, qual é o resultado? É 100% Vzão e Vzinho. É assim, pessoal, que funciona. Vamos para os outros exemplos para vocês amadurecer mais a ideia. Vzão com Vzão vai dar o quê? Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão e Vzinho. Pessoal, eu vou colocar o Vzão primeiro para obedecer a regra, tá? Vzinho, 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 Vzinho. Analisando aqui, qual é a minha proporção fenotípica? É o que eu tô vendo, pessoal. Olha, eu tô vendo que tem 3 que são amarelas. Então, são 75% amarela. E 25% verde, né? É o que eu tô vendo, é a famosa 3:1, tá ok? E a minha proporção genotípica, pessoal? Quantas vezes está aparecendo Vzão, Vzão? Uma vez, professora. 1, 2, 3, 4. Então, 4 é aqui. A Vzão, Vzão. Isso aqui é homozigoto dominante. Quantas vezes está aparecendo Vzão, Vzinho? 2 vezes. Vzão, Vzinho. Isso aqui é um heterozigoto. Quantas vezes está aparecendo Vzinho, Vzinho? Uma vez. Isso é homozigoto recessivo. E essa é a minha proporção genotípica, tá? Vamos pro outro aqui. Vzão com Vzão vai dar o quê? Vzão, Vzão. Vzão com Vzão vai dar o quê? Vzão, Vzão. Vzinho com Vzão. Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Quantas amarelas você está vendo? Estou vendo todas amarelas, então é 100% amarelas. E vamos para a proporção, essa aqui é a fenotípica, tá? E a proporção genotípica, pessoal, é qual? Quantas vezes está aparecendo Vzão, Vzão? 2 vezes. Então, é 2 por 4. Vzão, Vzão. Quantas vezes está aparecendo Vzão, Vzinho? 2 vezes. Vzão, Vzinho. Tá ok? E para a última, olha só, para vocês se assimilar melhor, né? Se acostumar melhor com essas regrinhas. Vzão com Vzinho vai dar o quê? Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho? Vzinho, Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Quantas amarelas você está vendo aqui na proporção fenotípica? Eu estou vendo 2 amarelas, pessoal. Então, é 50% amarelas. Eu estou vendo. E quantas porcentas verdes? 50% verdes. Essa é a minha proporção fenotípica. E a proporção genotípica, quantos Vzão, Vzão você está vendo? Nenhuma, né? Quantos Vzão, Vzinho? 2 vezes. 2 por 4. Vzão, Vzinho. E quantas 2? Vzinho, Vzinho. Essa é a minha proporção genotípica, tá, pessoal? Então, eu fiz aqui só para vocês estarem se assimilando e como é que faz os cruzamentos. Agora, a gente vai para o exercício e analisar como é que se pede na questão. Olha só a questão 1, pessoal. Em ervilhas, o caráter de semente lisa é condicionado por um alelo dominante. Opa! Então, Rzão é dominante e ela é lisa. E o caráter de semente rugosa é condicionado pelo alelo recessivo. Então, Rzinho é a rugosa. Ok até aí? Beleza. Quais são as proporções genotípica e fenotípica obtidas na autofecundação, olha só, de uma ervilha heterozigota? Faça um esquema indicando como o resultado foi obtido. Pessoal, eu indico vocês a dar uma pausa no vídeo, tentar resolver e depois voltar se você acertou, tá ok? Agora que vocês fizeram isso, vamos dar continuidade à nossa questão. Analisando aqui, pessoal, autofecundação, ou seja, elas estão cruzando entre si, mas eu estou dizendo que ela é heterozigoto. Você que assistiu a aula sobre os conceitos sabe que heterozigoto é o quê? Quando se tem uma letra diferente. Rzinho é uma heterozigoto. Ela fez uma autofecundação, ou seja, ela fecundou com ela mesma.
Pronto, é a partir daí que vai começar os seus cálculos. Rzão com Rzão vai dar o quê? Rzão, Rzão. Rzão com Rzinho, Rzão com Rzinho. Rzinho com Rzão, também, Rzão com Rzinho. E o Rzinho, 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 Rzinho. Aí você vai tirar suas proporções genotípica e fenotípica. Quantas, olha só a proporção fenotípica, quantas lisas eu estou vendo? Eu estou vendo 3. Então, é 75% lisas, né, pessoal? Ou 3 lisas. Vocês podem dizer isso assim também, tá? E quantas rugosas? Somente uma. Então, é 25% rugosas. Ou uma rugosa. É a famosa conhecida 3:1. É o que eu estou vendo. Proporção fenotípica. E a proporção genotípica é o quê? Quantos Rzão você está vendo? Estou vendo uma, então é uma por 4. Rzão. Isso é um homozigoto dominante. Quantas Rzão você está vendo? 2. 2 por 4. Rzão. Heterozigoto. E quantos Rzinho você está vendo? Uma. Então, Rzinho. Homozigoto recessivo. Tá ok? Então, esse aí foi o resultado obtido. Vamos usar os números agora para ver como é que funciona? Isso vai cair na questão 12. Olha só, é uma questão da PUC. Em uma dada espécie vegetal, o caráter de planta alta é dominante sobre o caráter de planta baixa. Olha só. Sendo os genes alelos localizados em autossomos. Pelo cruzamento de plantas altas heterozigóticas, obtiveram-se 160 descendentes. Qual é o número provável de plantas baixas entre esses descendentes, pessoal? Aqui já começa a entrar número, começa a dificultar, mas é por isso que a gente vai começando do mais simples e complicando depois, tá, pessoal? Então, vamos analisar a questão aqui. Em uma dada espécie vegetal, o caráter da planta alta é dominante. Vamos colocar Bzão. Planta alta. Tá ok? E a planta baixa, Bzinho. Uma planta baixa. Pelo cruzamento de plantas heterozigotas, olha só, altas heterozigóticas. Então, é Bzão, Bzinho, vezes Bzão, Bzinho. Qual é o número provável de plantas baixas entre esses descendentes? Vamos analisar. A gente já fez aqui várias vezes, a gente já sabe até o resultado, mas vamos continuar. Bzão com Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho, Bzão. Bzinho com Bzão, Bzão. Bzinho com Bzinho. Ótimo. Quais as proporções fenotípicas que a gente está vendo? 3 plantas altas, né? 75% de plantas altas e 25% de plantas baixas. Até aí tudo bem. E as proporções genotípicas? Quantos Bzão você está vendo? 1. A gente já faz, né? Isso aqui é homozigoto dominante. 2 por 4 Bzinho, heterozigoto. E 1 por 4 Bzinho. Ok, até aí tudo bem. Continuando aqui, ó. Pelo cruzamento de plantas altas heterozigóticas, obtivemos 160 descendentes. Qual é o número provável de plantas baixas entre esses descendentes? Eu só quero saber das plantas baixas. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, pessoal. Eu vou pegar 160, tranquilo, pessoal, vezes 1 por 4. Pronto. Fazendo a regrinha da matemática, eu vou ter o quê? 160 dividido para 4 vai dar quanto? 40 plantas baixas é a minha resposta. É desse jeito que funciona. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos para uma questão, só para a gente fechar nossa aula de hoje. Olha só. Questão 3. A figura abaixo apresenta os tipos de lobo de orelha, uma característica que é determinada pelos alelos Czão, livre ou conhecido como descolado também, e Czinho, preso ou colado. Na questão já está aparecendo até a resposta, né, pessoal? Mas vamos analisar aí. Os genótipos possíveis para os tipos de lobo de orelha são... Pessoal, a gente já vê aqui. Ele já fala que o lobo livre é o dominante. Então, é Czão.
Mas se eu colocar aqui Czão, Czinho, tá certo? Ele ainda é dominante? É dominante. Então, aqui é Czinho, Czinho, que é o lobo preso. É o único... Quando se tem lobo preso é porque tem os dois recessivos. Então, o nosso gabarito é a alternativa D. Isso é mais para vocês analisarem como é que funciona aí a genética, tá ok? Então, a gente agora vamos para o resumo para a gente encerrar a aula de hoje. Olha só, a gente viu na aula o quê? A gente viu o conceito central da primeira lei de Mendel, tá? Que fala o quê? Afirma que os indivíduos possuem 2 fatores para cada característica e que esses alelos eles se separam durante a formação dos gametas, indo um alelo para cada gameta. Tranquilo aí, né? Relação com a primeira lei de Mendel. A meiose é o processo que explica como isso acontece biologicamente, apesar de Mendel não ter o conhecimento desse conceito. Mendel não conhecia a meiose, mas já entendia o padrão de herança. A segregação dos alelos ocorre na meiose 1, quando os cromossomos homólogos eles se separam. Resultado, gameta diferente, azão ou azinho, respeitando a proporção 1:1, tá ok? A gente viu os exemplos práticos da primeira lei de Mendel, onde a gente consegue observar. Vemos aí nos lobos de orelha, se é livres ou presos, covinhas nas bochechas, a polidactilia, o albinismo são exemplos aí da primeira lei de Mendel. Lembrando que essas características seguem padrão de herança simples, monogênica, embora hoje se saiba que nem todas essas características humanas obedecem a esse modelo, tá ok? Bom, pessoal, a gente encerra nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, clareado mais sobre esse tema, tá ok? Então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.